Oi, pessoal, tudo bom? Então, estamos aí com a nossa segunda análise, agora nesse perfil, onde a gente começa a falar um pouquinho sobre as ministrações. E na análise 1, nós falamos sobre o que estava acontecendo, né, com uma das pessoas que veio para a ministração. E nós falamos um pouquinho da entrevista e também a gente ainda conversou quais seriam as raízes que a gente ia estar trabalhando. E essa ministração aconteceu, então, nessa semana, e comigo vai estar a Ilza. Manda teu pedido para entrar junto aqui, Ilza. Ela me ajudou, a gente ministrou juntas, e a gente vai estar discutindo um pouquinho esse caso, essa situação, que é uma situação de ministração que vem muito, muito comum. Então, oi para todos, que bom que vocês estão chegando, meio não anunciado, mas fazendo essa análise, deu um tempinho para a gente estar junto agora, né? Ilza, manda teu convite para tu entrar comigo aí, faz favor. Vamos ver. Ilza, ok. Tô te chamando, Ilza. Vamos ver se tu entra aqui comigo. Pra gente conversar. Oi, Ilza. Ah, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui comigo de último minuto. Ah, um prazer, sempre é um prazer. Ilza. Ilza, eu tô tendo assim, uma realização. Eu amo ministrar com o Marcelo, mas eu vou dizer que eu amo também ter outras pessoas, porque é um aprendizado. Eu acho que deixa a gente sempre naquela... Tudo que eu tô fazendo, eu sei que alguém tá comigo para aprender. Então é um pouco diferente, né? Uhum, E hoje, verdade. Ilza, vamos falar um pouquinho da ministração que a gente teve essa semana, que tu me acompanhou. Semana passada, então eu mais ou menos falei um pouquinho sobre o pedido, por que a pessoa veio para a ministração, né? O que aconteceu. Então vai lá na análise 1, por acaso se vocês não sabem do que eu estou falando. E hoje a análise 2 é após a ministração, a gente vai falar um pouquinho como foi interessante algumas coisas que veio, o que o senhor trabalhou, quais os momentos que foram mais difíceis, quais os momentos que foram incríveis. Porque quando a gente está numa ministração, né, Ilza, tem aqueles momentos assim Uhum. que é só glória a Deus, glória a Deus. E tem aqueles momentos onde misericórdia, misericórdia. O que eu vou fazer? Teve um pouquinho disso também, né, Ilza? Verdade, teve. Teve, verdade. Teve horas que eu pensei assim, ai, Jesus vem. E hoje ainda vai sair para vocês quentinho uma entrevista que eu fiz hoje com a Kathy Tolson. E ela é especialista em ministração só na área da sexualidade. Então foi assim, ó, incrível. Ainda tá sendo traduzida para vocês terem acesso. Mas vamos lá. Então, a gente trabalha com 4 áreas principais, não importa qual a situação que a pessoa traga, né, Ilza? A gente entende pela palavra de Deus que nós temos que trabalhar 4 áreas. Eu vou chamar de uma forma que vocês possam entender melhor, é o nosso DNA familiar, a nossa bagagem hereditária, todas aquelas crenças limitantes, os falsos conceitos, que são acordos com as mentiras, que não são só aqui, né, Ilza? Elas estão ali dentro do nosso coração. Aí, realmente, as feridas, ali onde tudo acontece, onde a gente começa a estabelecer crenças, padrões, percepções sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre Deus, para daí a última parte, a libertação. E Ilza, não sei eu sei que tu tá agora entrando, nadando, surfando, mas eu queria ouvir uma perspectiva tua mais assim antes de conhecer o método e o jeito que nós trabalhamos restauração e libertação. Normalmente as pessoas iniciam com libertação, né, Ilza? Verdade. Eu acho que é fundamental, porque são as 4 áreas necessárias para a nossa vida, né? Que trabalho realmente, como tu falou ali, sabe, os pecados do pai, maldições resultantes, aquela opressão, a iniquidade, aquela coisa que nos empurra a cometer os mesmos erros, os falsos conceitos que a gente vem adquirindo, sabe?
desde a nossa infância, com a nossa família, sabe? Coisas que nós vamos carregando, feridas lá onde nós ficamos feridos, né? E tudo isso ali, o inimigo é legalista e vai pegando, tomando direito legal de nos oprimir. Verdade. Então, em qualquer problema que nós tiver, nós podemos ministrar essas 4 áreas, sabe? Independente do problema, porque aí ele vai lá na raiz do problema. A gente não trata os frutos, que é a causa, o que a gente está vivendo, mas a gente procura ir lá na raiz, ver onde tudo começou, sabe? É. E é uma ferramenta tremenda isso, é tremendo a maneira que Deus usa, a maneira é totalmente dependente de Deus, né? A gente depende muito do Espírito Santo. E eu vi muito nessa ministração, né? Teve um momento assim que Deus vem e fala para nós, e a gente tem vontade de falar para a pessoa, né? É assim, mas a gente fica ali apenas esperando em Deus, e o Espírito Santo vem e fala, e a gente tem aquela confirmação. Verdade. Eu achei muito lindo. Teve uma parte na ministração em que o Senhor falava para mim, sabe, da sensação dela de carregar acusação, de estar carregando aquela culpa, sabe? Por que que permiti? Por que que não disse não? E dava aquela vontade de dizer, Jesus já carregou. E de repente o Espírito Santo vem e fala para ela que já não havia mais condenação. Ah, eu achei muito lindo, sabe? Ilza, isso é incrível. É incrível. Porque tu falando, eu falando, desculpa, por maior consideração que a pessoa tem por nós, por maior carinho, né, e respeito, e recebendo da gente, desculpa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é Quando o verdade. Senhor vem e nós temos, então aquela pessoa teve uma revelação de quem Deus é, do sacrifício de Jesus por ela. Puf, tudo quebrou. Mas não vamos nos Tudo apressar. quebrou. Não vamos nos apressar. Sim, sim. Mas uma coisa que eu estava querendo falar, Ilza, é que muitas vezes nós aprendemos que a libertação é o primeiro passo. Uhum. A gente já vai direto tentando lidar com todas as fortalezas demoníacas que estão ativas, estão oprimindo. Normalmente as pessoas com quem a gente trabalha são pessoas cristãs, então elas não são propriedade de Satanás, elas não são possessas pelo diabo, né? Mas nós somos opressos, porque existem legalidades na nossa vida. Nós não estamos num completo processo de santificação total, nós estamos nessa jornada, mais e mais estamos nela. Mas aí o que acontece é, depois que a gente começa a quebrar as legalidades, romper com as legalidades, entregar para o senhorio de Cristo áreas que antes não eram dele, aí nós estamos falando da última área. Aí é poder tirar o tapete e dizer, sabe o que? Não é mais briga de braço. Nós não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para dizer, esse tapete não está mais aqui. Então agora a única coisa que te resta é sair. É completamente diferente. Mas vamos analisar, então, a situação que foi trazida para nós do abuso sexual. A análise 1 fala um pouquinho da história, mas na bagagem hereditária existe um ciclo, né, que a gente vê muito comum, que é o da vergonha, do medo e do controle, uma fortaleza que se instala quando ocorre uma situação de muita vergonha na nossa vida, né? E às vezes a vergonha ela não é a timidez, eu estou dizendo um evento que traz para nós a vergonha. A vergonha pode ser o abandono, pode ser a rejeição, pode ser o abuso, né? Pode ser situações financeiras, pode ser vícios na família que trouxe vergonha para a pessoa, né? Então, são tantas situações que podem estar trazendo a vergonha para nós, e a partir dessa vergonha a gente adota o que Adão e Eva adotaram. Eu pequei. E agora, o que Deus vai falar? Eu vou me esconder. E é isso que a gente faz, né? Então, essa estrutura, ela é tão forte porque nós nos tornamos Deus. Nós nos tornamos os responsáveis em resolver esse problema. Onde eu vou tomar aquela carapuça da vergonha, onde eu vou vestir ela, e é como eu querer pagar pelo que aconteceu comigo, né?
E uma das coisas que essa moça traz muito claro é a culpa, a condenação, eu não devia, eu não podia, eu deveria ter sido forte, eu deveria ter dito que não, eu deveria... É toda uma questão que a gente falou na análise 1, que como crianças, a gente não tem condições completas, totais, de poder ter essa postura, né, que talvez como adultas nos possibilita. Então a gente trabalhou, né, Ilza, a vergonha, o medo e o controle. Na vergonha, teve sim o abuso. Na vergonha é também a condenação, a culpa, a rejeição. E no medo, a gente falou o medo de não dizer não, porque é uma coisa que acontece até hoje, né? Tanto que o gatilho que abriu toda essa situação foi o fato de ter que ir na escola, ou de ter que fazer alguma coisa para a escola e não poder dizer não, ter sido obrigada a fazer. Então, os mesmos sentimentos. Falta de esperança, o medo de se defender, de não ser ouvida, de não ser acreditado, que é muito comum no abuso, né, Ilza? E a ansiedade. E aí no controle é o permitir, a raiva, o ódio, a resistência, a tristeza e se ter se colocado ou estar nesse lugar de vítima. Então, algumas dessas bagagens hereditárias, como a gente falou na análise 1, foram muito claras que a gente via acontecendo. E quando a pessoa começa a confessar, ela começa a dizer, eu também perdoo aquelas pessoas que abriram portas nessas áreas, né, Ilza? E tu viu que não foi difícil para ela identificar uma série de pessoas na família que estavam andando ou que estavam vivendo dentro dos mesmos padrões familiares. Tem muitas pessoas, eu não sei nas tuas experiências, Ilza, tem pessoas que têm dificuldade de identificar. Verdade, tem pessoas que têm mais dificuldade de identificar. As pessoas, não vou dizer responsáveis por ter aberto aquelas portas, né? Talvez. A gente tem, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque não, bom, a gente não fala sobre isso, né? Não é pregado todo domingo, não se tem estudos sobre isso. Então, na nossa mente ainda é um pouco confuso. Por exemplo, quando a gente fala de abuso sexual, talvez a gente vai dizer, então deixa eu ver quem abriu a porta. Será que teve mais alguém na minha família que foi abusado? Não necessariamente, mas toda a área da sexualidade, onde a gente vê, então, o incesto, como a gente falou, ali dentro da família, tinha a prostituição de uma avó que tinha sido casada, né? Um vô casou com uma prostituta, onde tinha ali uma questão onde a sexualidade era de uma forma, às vezes até escandalosa, a forma como era tratado, né? Então a gente vê essas coisas que para os nossos olhos já começam a ficar mais evidentes, mas para quem está vivendo, é isso que às vezes isso que os ministros, os conselheiros têm dificuldade. Para quem está vivendo aquilo é normal. Eu me lembro, Ilza, de uma moça que eu ministrei aqui nos Estados Unidos e que por anos ela passou sendo molestada pelo irmão mais velho. Só que ela não considerava aquilo uma moléstia. Era tão comum, eu acho que ela tem uns 9 irmãos. Era tão comum na família os toques, as brincadeiras. Desde que ela se conhece por gente, foi assim. Entende? Então, quando ela chegou e começou a namorar, e eu acho que uma vez ela trouxe isso à tona, o namorado dela arregalou os olhão e disse, isso aqui não é normal. Ela, não é normal? Entende? Então, a pessoa que a gente está ministrando, ela foi criada de uma forma, ela teve experiências de uma forma, e talvez a única pessoa que vai dizer para ela, olha, tu sabia que isso aqui não é normal? Ou a maioria das pessoas consideraria isso aqui uma moléstia, um abuso? O quê? Como? Onde? Então, entender que quando nós estamos diante dessas pessoas, existe um papel tão fundamental, Ilza,
que é o papel de poder, às vezes, dar voz àquilo que a pessoa ainda é confuso, tu entende? Várias vezes eu vejo na área da sexualidade o que as pessoas têm é uma confusão. Elas pensam, será que foi tão ruim assim? Será que foi minha culpa, né? Será que eu que provoquei? Será que eu que deixei? É uma confusão, porque elas ainda, lembro que eu não sei se tu olhou a entrevista com a Sumi, quando ela falou do trauma, Sim. onde ela diz que aquela fragmentação ocorreu numa idade, e hoje a resposta acaba sendo a partir daquela idade. Então ainda vira muito confuso. Uma mulher de 40 anos, provavelmente ela teria ideia, né, dessa diferença. Mas porque essa área foi afetada quando ela era tão nova, ainda não se tem um padrão compreensível do que pode, o que não pode, o que é normal, o que é não normal, o que é cuidado, o que são danos. Né? Isso me pareceu bastante evidente quando a gente estava trabalhando com ela, essa confusão. Né? Bom, então, depois dessas áreas aqui, eu diria que essas são as bagagens hereditárias que a gente trabalhou. E algumas pessoas, elas identificam tanto. E uma das coisas lindas que eu acho, Ilza, é que não somente as pessoas, elas quebram com essa bagagem espiritual, mas elas começam a receber tudo aquilo, todas as bênçãos que o Senhor determinou para elas. Muita gente aqui, ó, conosco, dando um oizinho, oi para todos vocês. Estou aqui com a Ilza, estamos falando sobre análise da situação que nós falamos na semana passada sobre o abuso sexual. Eu e a Ilza ministramos a pessoa, e agora nós estamos falando um pouquinho sobre como é que foi essa ministração. E as bênçãos recebidas, todas as áreas que o Senhor desejou sempre. Quando a gente pensa em abuso sexual, uma das coisas que vem muito forte é... Muitas vezes a gente precisa trabalhar também, Ilza, perdão para o Senhor, sabe? Muitas pessoas, nessa fase que elas foram abusadas, elas já serviam a Deus, elas já conheciam a Deus. E de alguma forma, elas têm um entendimento de que Deus não protegeu elas. Às vezes é os pais, né? Às vezes é as avós, onde eles estavam, mas uma compreensão de que, por que Deus não me defendeu? Por que Deus não estava ali comigo? Né? Por que Ele não impediu? Muitas vezes. Então, além de lidar com a bagagem hereditária, nós também precisamos lidar com essa falta de perdão, que na verdade não precisa lidar porque é só uma falta de perdão. Na verdade, são julgamentos que nós temos no nosso coração contra o Senhor que impedem essa confiança, esse relacionamento. Pensa, se dentro, não é aqui, se aqui dentro eu creio, né, Ilza, que o Senhor não me protegeu, que Ele não me cuidou, no momento vulnerável, como é que hoje, eu adulta, vou confiar que Ele tem o melhor para mim? Né? Então, muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento com o Senhor quando passam por uma situação dessas. Então, isso às vezes é um outro momento, a gente precisa, ou até naquele momento, tá trabalhando isso. E às vezes vem, quando a pessoa começa a colocar tudo o que ela está sentindo, vem, né? Na fala da pessoa. E às vezes as pessoas, elas pensam assim, eu não podia estar falando isso para Deus, eu não devia pensar assim. Ou pior, o ministro, o conselheiro pensa, e agora, meu Deus, essa pessoa tá braba com Deus. O pior de tudo. E não é. A gente precisa só ter um espaço onde ela pode colocar, talvez nunca ninguém deu a liberdade, nem ela mesma, de poder dizer, sabe o que, Deus? Não me protegeu. Quando ela coloca tudo na mesa, aí tem um espaço para Deus vir e falar a verdade dele. E eu me lembro muitas ministrações onde isso aconteceu. A pessoa então teve esse lugar onde ela pôde falar e dizer, sabe como é que eu me senti, Deus? Isso e aquilo. E aí o Senhor mostra, porque eu já estou me adiantando aqui, lá nas feridas, o Senhor mostra uma pessoa chegando no quarto, que realmente aconteceu. Uma pessoa chamando,
uma pessoa abrindo a porta, sabe? Situações que ocorreram. E às vezes Uhum. não, mas Deus começa a falar e a mostrar o cuidado dele. O Uhum. nosso Deus, eu acabo falando tanto porque são tantas facetas disso, né? O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que já estabeleceu as leis dele. Então, muitas Uhum. vezes, essa bagagem hereditária estava no lugar e, na verdade, era um acordo feito, né? Onde o Senhor não tem o que fazer. Nós servimos um Deus que é um Deus geracional. Por mais que hoje nós estamos vivendo um mundo moderno, onde é eu, meu marido, meus filhos, né? A gente acaba se separando, a gente não vive mais nas nossas aldeias, onde era avô, vó, tio, todo mundo. Algumas famílias ainda, mas a maioria não. Uhum. Então isso é muito comum também, né, Ilza? Mais alguma coisa aqui na bagagem hereditária que tu acha que seria interessante a gente relatar, Ilza? Não, acho que é isso. Tá. E aí, então, nós passamos para os acordos com as mentiras, né, Ilza? Os acordos com os falsos conceitos. E a gente lidou com um específico que diz o seguinte: os meus sentimentos não contam, né? Ninguém se importa com o que eu sinto. E olha que Uhum. interessante. Às vezes os conceitos, ele não é, eu, né, alguma coisa relacionada ao abuso sexual necessariamente. Isso aqui se relaciona, os meus sentimentos não contam, ninguém se preocupa com o que eu sinto, ninguém tá nem aí, eu não consigo nem dizer não, né? Tem tudo a ver. Mas quando a gente trabalha um falso conceito que é tão profundo, às vezes o que eu vejo, Ilza, é que a pessoa ela nem se deu conta ainda o quão profundo esse conceito tá, sabe assim, ali dentro. Ela marcou no formulário, ou ela disse de alguma forma, mas às vezes eu noto que as pessoas nem se dão conta da profundidade nesse Uhum. primeiro momento. Até que elas Verdade. começam a romper, até que elas começam a receber a verdade. Sabe? Às vezes eu não sei, Uhum. eu tenho essa. Às vezes eu vejo isso acontecendo muito, sabe? E aí, a verdade de Deus é que Deus colocou pessoas que se importam comigo e com os meus sentimentos. Eu escolho receber o amor que as pessoas me dão e da forma que eles me dão. Porque uma das coisas difíceis, né? Existe algo muito complexo quando a gente fala de amor na nossa sexualidade, né? Às vezes se tem um entendimento, eu me lembro de uma moça onde, por causa do abuso do pai dela, por tanto tempo, é isso que ela entendia que era amor. Amor era algo sexual. Essa era a conotação, né? Então, aí tu fica pensando como é que a pessoa vai ter qualquer outro tipo de relacionamento, ou até mesmo conjugal, íntimo, onde não é simplesmente só o relacionamento sexual, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem. E essa verdade, eu acho que ficou tão interessante, Ilza, porque é o fato de escolher receber o amor da forma como as pessoas dão, ao invés da forma como a gente quer receber. Uma das coisas que veio, tu lembra, foi o fato de quando a gente tem muita fome, muita sede, né, muita necessidade desse carinho, dessa aprovação, desse amor, a gente às Uhum. vezes vem, as pessoas que a gente ministra, eles abafam, né? Eles começam a sufocar Uhum. as pessoas que eles amam, porque eles estão assim desesperados por aquele gole de água. Cada minuto é uma necessidade de ser afirmado, né? Cada minuto é uma necessidade de ser dito, eu tô aqui contigo, eu entendo o que tu tá passando, teus sentimentos contam. E a verdade, a realidade é que nós somos humanos, né? As pessoas não Uhum. conseguem satisfazer todas as nossas necessidades emocionais e até mesmo físicas de estar conosco, de estar presente em todos os momentos. Existem momentos que isso acontece, mas muitas vezes as pessoas que foram vítimas de abuso, elas têm uma necessidade, às vezes um pouco infantil, se eu puder dizer,
Porque eu consigo comparar com os meus filhos, né? Eles precisam da minha atenção total, todo minuto. Então a Sara faz assim, ó. Mamãe, tô falando, né? Ela precisa ver, não é fala, mana, né? Como a gente tá conversando, ou às vezes eu tô aqui fazendo, daí tu tá ali, tu sabe que eu tô te dando atenção. Mas é uma necessidade de atenção extrema. Então, quando essa verdade aqui diz, eu escolho receber o amor que as pessoas me dão e da forma que elas me dão, é quase como quem diz, Senhor, eu quero aprender. Não é da minha forma, não é a minha necessidade, né? Mais alguma coisa aqui, Ilza? Não? Não. E agora nós vamos então para as feridas. Essa parte eu vou deixar tu falando. Tu começou ali antes de dizer o que tu achou lindo, o que Deus falou. Então, ao invés de só eu ficar aqui na conversa, o que para ti foi interessantíssimo nesse momento onde a gente pôde convidar Jesus para vir naquela ferida, naquela memória, naquela situação? Porque uma das coisas que a gente tem falado, né, Ilza, é que palavras não curam, conselhos não curam, o Senhor cura, o Senhor restaura. Quando o Senhor vem na ferida, naquela situação, naquele momento, ali somos curados, sabe? E eu achei muito lindo, sabe, quando Jesus veio, sabe, e ele trouxe para ela, sabe, que não havia mais nenhuma condenação, como eu disse antes, sabe? Foi uma parte assim que eu achei muito lindo, porque ela estava muito presa naquela culpa, naquela condenação, se perguntando por que que eu não falei não, por que que eu permiti, sabe? E talvez carregou aquilo ali por anos, sabe? E de repente Jesus estava ali naquele momento com ela e trouxe a cura, e trouxe a palavra certa, trouxe a verdade para ela, sabe? Eu achei muito linda essa parte. Para mim foi algo tremendo. É. Foi uma revelação que ela teve Uma do revelação sacrifício de da Jesus, palavra, verdade. né? Ela viu. E olha que interessante. Muitas vezes a gente convida Jesus para vir naquela memória, e o Senhor, o que eu acho lindo é que o Senhor ele usa tudo em nós. Ele que criou nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, o nosso coração. Nada disso é honra e glória de Satanás, né? Muitas vezes ele influencia os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mas nada disso foi criado por ele. Então o Senhor foi quem criou. E, e o interessante é que quando ele vem nessa situação que a gente está falando específica, ela não conseguiu ver Jesus em nenhum lugar, mas no lugar que ela se sentia segura, né? E depois ela falou uma coisa interessante no final, Rê, que era uma casa, aquela era uma casa que eles nem tinham noção, mas era uma casa utilizada para, me parece, muitas coisas promíscuas, né? No passado. E antes da avó comprar a casa, ela disse que ela nunca se sentiu bem naquela casa. E aí eu fiquei pensando, olha só, o abuso nunca aconteceu em nenhum outro lugar, acontecia ali, Naquela casa. sabe? Então me remeteu provavelmente as influências espirituais que estão ali, além de toda a bagagem hereditária. Tu entende que é a fome com a vontade de comer que às vezes acontece, sabe? Tudo ali propício para aquela pressão ocorrer. E aí ela não conseguia ver Jesus ali dentro da casa. E interessante que normalmente eu não tenho essa, né? Normalmente as pessoas, a gente trabalha com elas já para elas ir ouvindo a voz de Deus e vendo desde as bênçãos, desde as verdades de Deus, para que quando ela chega nesse momento de receber o Senhor naquela área que ela tem, está enfrentando a dificuldade, normalmente, a não ser que é uma mente que processa de uma forma muito, como é que a gente chama? Concreta, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade, mas isso eu achei interessante. Primeiro eu pensei, legal, ok, o que está acontecendo? Aí eu deixei a coisa aí, ok, ela foi para um campo,
Ali ela não conseguia ver Jesus. Aí ela ouviu um sino da igreja. E aí ela lembrou que ela ia na igreja, que era o único lugar que ela sentia segurança. Ela sentia paz. Eu achei lindo, Ilza, o fato de Jesus trazer ela para um lugar onde ela se sentia segura. Porque pensa, várias outras situações da nossa vida, onde a gente é ferido, machucado e marcas são feitas em nós, não é tão sensível quanto na área da sexualidade. E o que eu achei lindo foi o Senhor como que dizendo assim, ó, nós não vamos conversar aqui nesse lugar que tu não está segura. Eu não vou fazer nada que venha arriscar de novo aqueles sentimentos que uma vez tu já sentiu. E aí somente quando ela se sentiu completamente segura, ela lembrou de estar na igreja, ela lembrou do pastor, como ela gostava de estar lá, ela lembrou das músicas, lembra? Ela lembrou de tudo. Aquilo foi uma segurança vindo, Ilza. Não era por nada, tu entende? Tudo aquilo lá veio para que ela pudesse estar naquele lugar de poder dizer assim, ok, agora a gente pode, sabe? Agora eu posso receber. E aí foi exatamente, ali ela teve a revelação do sacrifício de Jesus. Quando ela viu Jesus ali, ela teve a revelação, e aí ele que falou com ela, que foi aquilo que tu disse, né? Tu, ai, não tem condenação, não tem condenação. E de repente Jesus veio e diz para ela, como Deus é lindo. lindo demais. E retira aquilo, né? Aquele peso. E não só retira, a gente tem um processo onde a gente ajuda as pessoas a entregar isso para o Senhor. Muito mais do que orações, né? Somente falar, eu te entrego tudo. Isso é uma das coisas que o Marcelo fala muito. Ele tem, às vezes, até como é que se chama? Uns arrepios quando a pessoa começa, eu te entrego tudo, eu quero tudo. Ele diz, não se faz assim, o tudo é muito. O tudo é aquela coisa completa. Não, tu tem que nomear cada coisinha. Senhor, hoje eu te entrego a minha preocupação com o gato. Senhor, hoje eu te entrego a minha preocupação para pagar a conta tal. Isso é um pouquinho. Isso é relacionamento. Né? A gente não chega para a pessoa que a gente tem um relacionamento e diz o seguinte, ai, me ajuda em tudo. A pessoa, mas o que tu quer ajuda? O que tu entende? Então, o tudo é muito. E ali, então, a gente ajuda ela a entregar cada uma dessas coisas. E o que eu achei lindo, e ela também ficou assim, achando estranho, porque ela entregava para o Senhor, ele jogava fora e abraçava ela como se aquilo não fosse nada. E eu notei, eu tinha certeza que Deus estava fazendo aquilo por um motivo, né, Ilza? Ele precisava mostrar para ela que para ele aquilo não é nada. Aquela condenação que ela estava vivendo e que talvez ela distanciava ela de Deus, com certeza, ele olhou e disse, isso aqui não é nada, deixa para mim. Puf, volta aqui para o que é importante. Tu tá segura em mim. Então, assim, eu acho que foi um processo incrível, tremendo. Vou te ser bem sincera que no início, quando Jesus não aparecia em nenhum lugar, eu pensei, ai, Ilza, me ajuda aqui, o que a gente vai fazer? E aí depois eu entendi, claro, Deus, claro. Ela precisava de um lugar seguro, para daí ela conseguir receber. Né, o coração dela tá calmo o suficiente. E daí eu fiquei pensando, porque ela só trouxe no final a situação da casa, que daí eu pensei, obviamente, a opressão que podia estar ali. Porque era isso que ela dizia. Não, na verdade, logo quando a gente falou, Senhor, traz a memória que tu quer curar, lembra o que ela falou, a primeira palavra? Opressão. Já que é só isso que vem, opressão. Ilza, faz todo o sentido. Tu entende? E quando Deus remove ela de lá e ela vai num lugar seguro, é onde ele consegue falar a verdade. E aí ela recebe, né? E aí, claro, aí nós vamos para essa última parte que é
agora, desculpa, inimigo, né? Não vou Condenação, ter. vai embora. Não dá mais. Entende? A diferença de ficar lá, ai, fulana, não te condena, não te condena. Aí tu, ai, tá bom, não me condena. 2 dias depois, estou me condenando de novo. Essa é a diferença quando a gente Uhum. fala, não adianta arrancar o fruto, tem que trabalhar com as raízes. Aí eu perguntei para ela hoje, como é Uhum. que tu tá? Primeira coisa que ela disse, sem condenação nenhuma. Que lindo! Tô leve. E o interessante também que eu achei, e eu não sei se tu notou, porque a gente acabou não falando depois da ministração, eu senti de não ir além quando ela não conseguiu, de uma forma profunda, perdoar. Tu notou? Uhum. E eu fiz isso intencionalmente. Hoje ela tem um relacionamento com a pessoa que abusou ela e que se mudou de novo para perto dela, que é muito complexo. São sentimentos que estão, que há talvez anos atrás ela conseguiria rapidamente. Hoje volta tudo, tu entende? Toda reunião de Uhum. família, toda situação que Uhum. vê. E eu acredito que ela vai precisar de mais uma ministração nessa área. Mas a sensação que eu Uhum. tive é, ela precisava daquilo ali. Quando a gente força para nossa vontade, eu tenho a minha lista. Ela precisa se livrar da condenação, ela precisa perdoar intensamente, ela precisa A, B e C. Isso não é respeito, né, Ilza? É, verdade. Porque se o Senhor ele trabalha conosco, ele ele não faz assim, né? A gente não se converte, as coisas estão resolvidas. A gente não vai numa ministração e tá tudo resolvido. A não Uhum. ser que é milagre. Porque daí ele vem, ele pega na mão, ele tira, né? Isso acontece. Mas Verdade. normalmente nós estamos num processo. Então eu senti de deixar assim, para que ela processe essa cura, receba esse amor, esse carinho de Deus mais profundo, para daí ela estar pronta para entregar essa área, sabe? Uhum. Uau, acho que foi lindo, incrível. Jesus veio, Jesus fez a restauração, Jesus fez a Uhum. libertação. E uma das coisas que eu tenho visto, Ilza, que é um diferencial, uma coisa é ser livre, outra coisa é Uhum. se manter livre. Para se manter livre, a gente precisa continuar nesse caminho, porque pensa comigo, são 40 anos onde a condenação foi a vilã, né? Uhum. Onde a condenação foi aquela que estava ali, ó, reinando, tinha um trono. Hoje o trono foi tirado. E eu preciso levar cativo toda vez que aquela condenação, porque já é uma rota que eu conheço, né? A condenação vem, eu preciso entregar de novo. Esse trabalho contínuo, pelo menos por um tempo, é onde as Uhum. pessoas, eu acredito, que mais têm dificuldade, Ilza. Tô até Mas é pensando, um, mas é um processo tão necessário que faz muita diferença, sabe? total. Andar ali na cura, andar nesse processo, sabe? Renovando os conceitos, renovando a mente, trazendo as verdades, lembrando as verdades por um tempo, precisando andar nessa cura, sabe? É, Faz total diferença. faz. Faz, porque são É. caminhos até no nosso cérebro, fisicamente, onde a Uhum. gente se acostumou, né? Tem um trajeto ali, ó, já está tudo assim, é assim que eu faço, e aí de repente, opa, eu vou fazer diferente agora. Antes eu ia por aqui, agora é por aqui. Então, É. quando eu estou naquela parte de decisão, eu preciso Uhum. conscientemente tomar uma decisão. E a gente antes não estava acostumada com isso, não? Antes era pu, pu, pu. Uhum. Então, essa parte de manter é a parte que eu vejo maior dificuldade, porque outra coisa que acontece, Ilza, as pessoas, elas já não tiveram essa revelação antes, né? Então elas não têm um sistema
onde continua sempre dizendo para ela, né, onde continua afirmando a verdade de Deus. Normalmente as pessoas elas têm um sistema ao redor delas que nem sempre é totalmente saudável, né? Uhum. Onde as pessoas vivem lembrando ela que ela precisa se sentir condenada porque ela não é a melhor eu estou dando um exemplo. Uhum. Então, voltar para os pés de Jesus se faz necessário para continuar nessa jornada de se manter livre. Uhum. Né? É uma parceria, né, que a gente faz com Deus, onde Deus ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma parte que nós fazemos, né? E a gente é Então, responsável nesse por nós, né, Ilza? e é importante essa parte que cabe a nós fazer, Ilza, o mais alguma coisa pós-ministração. que tu acha que é importante que eu esqueci? Não, acho que não. Ah, eu acho que foi ótima. E vou estar te esperando tu me mandar os outros casos para a gente continuar as nossas Sim, análises, tá? sim, vou te mandar aí. Então tá, obrigada, Ilza, por estar aqui comigo. Obrigada a todo mundo que veio, que assistiu. Espero que vocês alguma coisa falou com vocês. Eu sei que sim. Eu começo a falar, eu já começo a pensar, nossa, que incrível. Eu já fico falando e revelação vem vindo, né, para nós mesmo. Então espero que vocês foram todos abençoados. Uma boa noite, bom fim de. Noite.